No coração seco do Ceará, em 1931, a poeira guardava mais segredos do que a memória dos homens. Havia histórias sussurradas pelo vento, lamentos que a terra se recusava a esquecer, e promessas que, mesmo enterradas, se recusavam a morrer. Esta não é apenas a crônica de uma casa assombrada, mas o testamento de um amor que se tornou uma maldição, uma ferida aberta no chão rachado do sertão. A história que se segue é um mergulho profundo na alma de uma mulher e no eco de uma vida que não era a sua. É um labirinto de silêncio, luto e mistério, onde cada tábua rangendo e cada sopro de vento frio contam um capítulo de uma verdade terrível. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir irá questionar os limites entre a saudade e a assombração. Para os adultos curiosos e fãs de mistério que nos acompanham, esta jornada será um prato cheio de drama histórico e histórias sombrias. Queremos saber até onde nossa voz alcança, até onde o eco deste conto pode viajar. Por isso, antes de desvendarmos o que a terra escondia, pedimos que você nos diga: comente de qual cidade você está assistindo. Queremos sentir a sua presença nesta narrativa. A solidão pode ser um espelho que deforma a realidade, e o luto, uma porta para lugares que não deveriam ser abertos. Para a viúva Rosa, a casa silenciosa não era apenas um lar, mas um mausoléu de memórias. Ela ainda não sabia, mas o solo sob seus pés, endurecido pela seca e pela dor, estava prestes a lhe devolver algo que seu marido havia tentado enterrar para sempre. Naquele dia, o sol era uma brasa impiedosa no céu, e o silêncio era tão denso que podia ser tocado. Rosa cavava a terra com as mãos, buscando a vida onde só havia morte, sem imaginar que estava prestes a desenterrar uma promessa que não havia sido feita para ela e que, mesmo quebrada, se recusava a morrer. Assim como as histórias que a poeira do Ceará insiste, Rosa era uma silhueta de luto contra o ocre infinito da paisagem cearense de 1931. A morte de seu marido, Joaquim, não levará apenas sua companhia, mas também os sons do mundo. A casa, antes preenchida com a voz grave dele e o som de suas botas na madeira, era agora um santuário do silêncio. Um silêncio que pesava mais do que a tristeza e se estendia para além das paredes. O cenário ao redor era um reflexo da aridez em sua alma. O sol castigava a terra, abrindo fendas que pareciam cicatrizes de uma dor antiga. O mandacaru, teimoso, era o único sinal de vida, uma promessa espinhosa de que algo ainda podia resistir. Para Rosa, cada dia era uma repetição do anterior. Uma batalha silenciosa contra a memória e a ausência que a consumia por dentro. As manhãs começavam antes do sol, com o ritual mecânico de buscar água no poço quase seco. Seus movimentos eram lentos, deliberados, como se cada gesto exigisse um esforço monumental. Ela varria a poeira que insistia em invadir a casa. Uma poeira vermelha que parecia carregar os sussurros do tempo e a melancolia de gerações perdidas. Para a seca e o esquecimento, um verdadeiro drama histórico se desenrolando em seu cotidiano. A vizinhança, raleada pela estiagem, a observava de longe. Comentavam sobre a viúva que se fechara em seu próprio mundo. Uma mulher cuja dor era tão palpável quanto o calor que emanava do chão. Eles viam a fumaça de seu fogão, a lenha subir reta no ar parado. Um sinal solitário de que a vida, de alguma forma, ainda persistia dentro daquela casa de pau a pique. Mas era no pequeno jardim nos fundos, um pedaço de terra onde ela teimava em plantar, que o destino a aguardava. Ali, entre as raízes ressecadas de um pé de roseira moribundo, suas mãos, calejadas pelo trabalho e pela dor, encontrariam algo duro, frio e circular. Um objeto que não pertencia àquele solo sagrado de suas memórias e que mudaria para sempre a natureza de seu silêncio.
O cotidiano de Rosa era uma dança lenta com os fantasmas do passado. Cada objeto na casa era um gatilho, uma relíquia de um tempo mais feliz. A cadeira de balanço na varanda, onde Joaquim costumava sentar-se ao entardecer, permanecia imóvel, acumulando uma fina camada de poeira. Ela não tinha coragem de tocá-la, temendo que o menor movimento pudesse quebrar o frágil feitiço da lembrança que a mantinha de pé. Seu luto não era apenas pela ausência física de Joaquim. Era um luto pela vida que haviam sonhado juntos naquele sertão impiedoso. Ele era seu pilar, sua promessa de um futuro que a seca não poderia roubar. Com sua partida, o futuro se tornou apenas uma extensão do presente desolador, um caminho de poeira que não levava a lugar algum, ecoando as histórias sombrias que todo fã de mistério adora desvendar. As noites eram as mais difíceis. O silêncio da casa se tornava ensurdecedor, preenchido apenas pelo som de sua própria respiração e pelo uivo do vento que parecia carregar lamentos. Ela se sentava à mesa da cozinha, a luz trêmula do lampião a óleo, projetando sombras que dançavam como espectros, e se perdia nas memórias de seu rosto, de seu toque, de sua voz. O amor deles fora simples, forjado na dureza da vida no sertão. Joaquim não era um homem de muitas palavras, mas seu olhar dizia tudo. Ele a amava com uma devoção quieta e protetora. Foi por isso que sua morte súbita, vítima de uma febre que o consumiu em poucos dias, deixou um vácuo tão profundo. Parecia uma traição do destino, uma peça cruel que a deixara completamente só. Foi nesse estado de desolação que ela se ajoelhou para cuidar do seu jardim morto. Afofando a terra com uma pequena pá, sentiu a ferramenta bater em algo metálico. Curiosa, afastou a terra com os dedos e viu um brilho opaco. Era um anel de ouro que ela nunca havia visto antes, enterrado ali como um segredo que a terra finalmente se cansara de guardar. O anel repousava na palma de sua mão, coberto de terra, mas inconfundivelmente valioso. Não era uma joia simples como a sua própria aliança de casamento. Este era mais trabalhado, com detalhes finos que o tempo e o solo não conseguiram apagar completamente. Uma estranha sensação percorreu o corpo de Rosa, uma mistura de curiosidade e um medo inexplicável, como se tivesse desenterrado algo que deveria permanecer oculto para sempre. Ela o levou para dentro, limpando-o com cuidado em uma bacia com a pouca água que tinha. À medida que a sujeira se desprendia, o ouro revelava um brilho quente sob a luz fraca da tarde. Era um anel feminino, delicado, mas com um peso que sugeria mais do que apenas seu valor material. Era o peso de uma história. E Rosa sentiu, com uma certeza arrepiante, que aquela história não era a sua. Quem teria enterrado uma joia tão preciosa em seu jardim? A terra pertencia à família de Joaquim, há gerações. A ideia de que seu marido pudesse ter um segredo como aquele era absurda, dolorosa. Ele era um homem simples, transparente. Pelo menos era isso que ela sempre acreditara. O anel em sua mão agora parecia zombar dessa crença, plantando uma semente de dúvida em seu coração enlutado. Ela tentou encaixá-lo em seu dedo, mas ele era grande demais. Ficou girando-o entre o polegar e o indicador, sentindo a lisura do metal, a frieza que contrastava com o calor de sua pele. Foi então que ela notou algo. No interior do aro, quase imperceptível, havia uma inscrição. Seus olhos se esforçaram para decifrar as letras minúsculas e gastas pelo tempo. Com o coração batendo descompassado no peito, Rosa pegou a pequena lupa que usava para costura. Aproximou-a do anel e, sob a lente de aumento, as palavras finalmente se tornaram claras, gravadas no metal como uma promessa eterna ou uma sentença perpétua. Aquela descoberta, feita no silêncio de sua casa solitária, era o fim de seu luto e o início de seu tormento, marcando o clímax deste primeiro capítulo.
As palavras gravadas no interior do anel eram um sussurro do passado, uma jura cravada em ouro. Prometi voltar. A frase ecoou na mente de Rosa, não como uma declaração de amor, mas como uma premonição. A quem essa promessa havia sido feita, a primeira e mais dolorosa possibilidade era Joaquim. A ideia de que seu marido, seu fiel Joaquim, pudesse ter prometido voltar para outra mulher era uma punhalada em sua dor. Ela segurou o anel com força, o metal frio contra sua pele quente. A promessa parecia viva, pulsando com uma energia antiga e desconhecida. De repente, a casa, seu refúgio de silêncio, pareceu diferente. O ar ficou mais denso, mais pesado. Uma corrente de ar frio, vinda de nenhum lugar, atravessou a sala, fazendo com que os pelos de seus braços se arrepiassem, apesar do calor sufocante lá fora. Rosa tentou ignorar. Era o choque da descoberta, o cansaço, a dor do luto que a pregava a peças. Colocou o anel sobre a pequena mesa de madeira ao lado da cama e tentou retomar sua rotina. Mas a concentração a abandonou. Cada som da casa, antes familiar e reconfortante, agora parecia carregado de um novo significado, de uma presença oculta que a observava das sombras. O rangido de uma tábua no assoalho do quarto vazio. O estalo da madeira da estrutura da casa se contraindo com a mudança de temperatura. Sons que ela sempre ouvira, mas que agora soavam como passos, como movimentos furtivos. Ela se viu olhando por cima do ombro, esperando ver alguém ali, uma figura que pertencesse àquele anel, aquela promessa quebrada. Naquela noite, o sono não veio. Deitada na escuridão, com os olhos fixos no teto, ela ouviu algo novo, um som sutil, quase imperceptível, vindo de fora. O vento, que sempre assobiava ao passar pelas frestas das janelas, agora parecia murmurar. E no meio daquele lamento eólico, Rosa teve a terrível certeza de ouvir uma única palavra, um nome sussurrado. Fernando. Fernando. O nome pairou no ar escuro do quarto, estranho e assustador. Rosa não conhecia nenhum Fernando. O nome não pertencia a ninguém de sua família, nem a de Joaquim. Era uma palavra solta no vento, um eco sem origem que se instalara em sua mente. Ela se cobriu até a cabeça, o coração martelando contra as costelas, tentando convencer a si mesma de que fora apenas sua imaginação, um truque de sua mente cansada. Mas as manifestações estranhas não cessaram. Pelo contrário, tornaram-se mais frequentes, mais ousadas. Durante o dia, sob a luz forte do sol, ela quase conseguia se convencer de que tudo estava normal, mas bastava o crepúsculo tingir o céu de laranja e roxo para que a sensação de ser observada retornasse, mais intensa do que nunca. A casa parecia respirar com uma vida que não era dela. Pequenos objetos mudavam de lugar. O dedal que ela deixava ao lado da cesta de costura aparecia sobre a mesa da cozinha. O livro de rezas que mantinha fechado na cabeceira era encontrado aberto em um salmo aleatório. Eram coisas sutis que poderiam ser atribuídas ao esquecimento, a um lapso de memória. Mas Rosa sabia, ela sabia que não os havia movido. O frio repentino se tornou um companheiro constante. Em meio ao calor abrasador do sertão, bolsas de ar gelado se formavam dentro da casa, sem aviso. Ela podia estar lavando a louça e, de repente, sentir um arrepio glacial percorrer sua espinha, como se alguém tivesse aberto a porta de um porão úmido e escuro bem ao seu lado. A sensação durava apenas alguns segundos, mas deixava um rastro de pavor. O mistério do anel e o sussurro do nome Fernando começaram a se entrelaçar, tecendo uma teia de medo psicológico ao seu redor. A promessa gravada no ouro não era mais apenas uma frase, uma porta que ela havia aberto. E agora, algo do outro lado estava respondendo, chamando por um homem que não era seu marido e transformando seu santuário de luto em um palco para o inexplicável. A linha que separa a dor da loucura é tênue.
e Rosa sentia que caminhava sobre ela. O anel, que ela agora mantinha em um pequeno saco de pano amarrado ao pescoço, era um peso constante sobre seu peito, um lembrete físico do mistério que a assediava. Ela tentava encontrar uma explicação lógica para os fenômenos. Talvez a casa fosse velha. Os sons eram apenas a madeira trabalhando. Talvez o luto estivesse afetando sua percepção. Mas como explicar o sussurro claro de um nome no vento? Como explicar a sensação de um toque gelado em seu ombro quando estava completamente sozinha? O medo psicológico era a pior parte. Não era um terror agudo e rápido, mas uma corrosão lenta de sua certeza, de sua sanidade. Ela começou a duvidar de seus próprios sentidos, a questionar a realidade de tudo o que via e ouvia. Durante o dia, ela se forçava a manter uma rotina. Cuidava da casa, cozinhava para si mesma, tentava ler. Mas seus olhos passavam pelas palavras sem absorvê-las. Sua mente estava sempre em outro lugar, nos cantos escuros da casa, atenta ao menor ruído, esperando pela próxima manifestação. A solidão, que antes era apenas triste, agora era aterrorizante. Certa tarde, enquanto remendava uma das camisas de Joaquim, um ato que a confortava, sentiu um cheiro forte de tabaco no ar. Era o mesmo cheiro do cigarro de palha que ele costumava fumar. Por um instante, uma onda de alegria e alívio a inundou. Seria ele? Seria Joaquim tentando se comunicar? Ela sussurrou seu nome no ar denso, esperando uma resposta. Mas o cheiro desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando para trás apenas o odor de poeira e solidão, e em seu lugar, uma nova onda de pavor. Se não era Joaquim, quem era? O anel, a promessa, o nome Fernando. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas não se encaixavam. Eram fragmentos de uma história desconhecida que, de alguma forma, escolhera sua casa, sua vida, para se manifestar. Com o passar das semanas, a casa deixou de ser um espaço passivo e tornou-se uma entidade ativa no tormento de Rosa. As manifestações sutis deram lugar a eventos inegavelmente sobrenaturais. As portas dos armários não apenas rangiam, elas se abriam com violência no meio da noite, como se uma mão invisível e furiosa as estivesse forçando. O som de louça se quebrando na cozinha a acordava, mas ao chegar lá, encontrava tudo em seu devido lugar. As sombras não dançavam mais apenas nos cantos dos olhos. Elas se alongavam e se contorciam de formas antinaturais, projetadas por uma luz que não existia. Às vezes, na superfície empoeirada de um espelho, ela vislumbrava um vulto passando atrás de si. Uma forma escura e fugaz, que desaparecia antes que ela pudesse se virar completamente. A presença agora era constante, palpável, e parecia faminta. Acreditando desesperadamente que o espírito era de Joaquim, tentando retornar para cumprir alguma promessa, Rosa começou a conversar sozinha. Suas palavras ecoavam pela casa vazia, preenchendo o silêncio com um diálogo unilateral. Joaquim, é você? O que você quer me dizer? Por que não descansa, meu amor? Ela deixava um prato de comida à mesa para ele e acendia velas em sua memória, tentando apaziguar a alma inquieta. Sua voz, carregada pela brisa seca, alcançava os vizinhos mais próximos. O povoado, que antes a via com pena, agora a olhava com uma mistura de medo e desconfiança. Os cochichos se tornaram mais audíveis quando ela passava. A viúva de Joaquim enlouqueceu, diziam. Fala com as paredes, chora para o vento. Sua dor se tornara um espetáculo macabro, e seu isolamento, antes uma escolha, agora era uma sentença. O ponto de ruptura veio em uma noite de lua cheia, quando a luz prateada invadia a casa como um holofote fantasmagórico. Rosa, exausta pela vigília constante, adormeceu na cadeira da sala, segurando com força o saquinho de pano que continha o anel. Ela acordou horas depois, em um silêncio absoluto e profundo, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. O saquinho em sua mão estava leve,
Desesperada, ela o abriu. O anel havia desaparecido. O pânico foi uma onda de gelo que subiu por sua espinha. O anel não era apenas uma joia, era a chave, a origem de tudo. Tê-lo por perto, mesmo sendo a fonte de seu medo, lhe dava uma estranha sensação de controle. Agora, seu desaparecimento a deixava completamente vulnerável. O elo físico com o mistério havia se rompido, ou pior, havia sido levado pela própria entidade que a assombrava. Ela rastejou pelo chão de terra batida, as mãos tateando na penumbra, procurando o brilho do ouro. Vasculhou cada canto do cômodo, levantou o tapete poído, sacudiu as almofadas, mas não havia sinal do anel. Era como se o metal tivesse se desfeito no ar, voltando para o lugar de onde viera. A casa parecia zombar de seu desespero, o silêncio agora mais pesado e ameaçador do que nunca. O desaparecimento do anel marcou uma virada. As manifestações, antes erráticas, tornaram-se mais focadas, mais pessoais. A presença não queria mais apenas assustá-la. Parecia querer lhe dizer algo. O nome Fernando não era mais um sussurro no vento. Era um murmúrio claro, dentro da casa, vindo do quarto do casal, do velho armário de madeira que pertencera a Joaquim. O povoado, sentindo a intensificação da estranheza que emanava da casa, começou a se afastar de vez. As crianças eram proibidas de passar perto de sua cerca, e as mulheres se benziam ao ver sua silhueta na janela. Rosa, a viúva enlutada, transformou-se em Rosa, a louca, a mulher que conversava com demônios. Essa solidão forçada era quase tão dolorosa quanto o espectro que dividia o teto com ela. Empurrada para o limite da razão e abandonada por todos, Rosa sabia que não podia mais viver daquela maneira. Se era Joaquim, por que ele a torturava? Se não era ele, quem era e o que queria? A resposta, ela sentiu. Não, estava no sobrenatural, mas no passado. No passado de Joaquim, com uma nova e aterrorizada determinação, ela decidiu que iria revirar cada centímetro daquela, cada memória, em busca de uma verdade que pudesse libertá-la. A busca de Rosa não era mais pelo anel, mas pela verdade. Ela começou a esvaziar metodicamente o armário de Joaquim, do que até então parecia uma profanação. Tirou suas roupas que ainda guardavam o cheiro fraco dele e as dobrou com um cuidado reverente. Foi ao mover uma pilha de lençóis velhos no fundo do maleiro que seus dedos encontraram uma tábua solta. Uma sensação de urgência e medo tomou conta dela. Com o coração na boca, ela forçou a tábua, que cedeu com um gemido baixo. Ali, em um compartimento secreto, estava uma pequena caixa de madeira, empoeirada e esquecida. Não era um tesouro, não continha joias ou dinheiro. Dentro, amarrado com uma fita desbotada, havia um maço de cartas e alguns documentos amarelados pelo tempo. A caligrafia nas cartas não era a sua. Ela se sentou no chão, a luz do sol poeira entrando pela janela, e começou a ler. As palavras eram de uma mulher chamada Lídia, e eram endereçadas não a um homem chamado Fernando. Eram cartas de amor, cheias de paixão e de planos para o futuro, mas também de angústia e espera. Lídia falava de uma promessa, a promessa de que ele voltaria para buscá-la. A cada carta que lia, o chão sob Rosa parecia desmoronar. O homem descrito naquelas páginas, o Fernando de Lídia, era seu Joaquim. As datas, os lugares, os detalhes, tudo se encaixava de uma forma horrível. Ela estava lendo a história de amor de seu marido com outra mulher. Uma história que ele havia tentado enterrar junto com seu antigo eu. Entre as cartas, havia um recorte de jornal antigo e um documento. O jornal noticiava um crime brutal em uma cidade distante. Um homem assassinado em uma disputa de terras. O suspeito Fernando Almeida havia fugido e desaparecido sem deixar rastros. Documento era uma certidão de casamento. Fernando Almeida e Lídia Soares. A verdade era um monstro que acabara de despertar. Joaquim não existia,
Ele era uma ficção, uma identidade criada para esconder Fernando, o fugitivo. O homem com quem Rosa se casara, o homem que ela amara e por quem chorava, A revelação foi um golpe físico, tirando o ar de seus pulmões. Ela olhou ao redor da casa, para os objetos que compartilharam, para as paredes que testemunharam seu amor, e tudo pareceu uma mentira. O anel. Agora tudo fazia sentido. O anel pertencia a Lídia. A inscrição, prometi voltar, era a promessa de Fernando para ela. Uma promessa que ele quebrou ao fugir e recomeçar sua vida como Joaquim. Ele não apenas a abandonou, mas a deixou para trás para carregar a vergonha e a solidão, enquanto ele encontrava uma nova esposa, um novo lar, uma nova vida construída sobre um cadáver e um coração partido. Rosa releu as cartas, desta vez com os olhos da verdade. A paixão inicial de Lídia dava lugar à preocupação, depois ao desespero e, por fim, a uma resignação assustadora. A última carta era diferente. Não havia amor, apenas uma calma fria. Se você não vai voltar para mim nesta vida, Fernando, ela escrevera, então eu esperarei por você na próxima. E eu o encontrarei. É uma promessa. Aquelas palavras gelaram o sangue de Rosa. A presença em sua casa, o frio, os sussurros, o tormento. Não era Joaquim. Nunca foi. Era o espírito de Lídia, a mulher traída cuja promessa de amor se transformou em uma maldição de vingança. Ela não estava assombrando a casa, estava procurando por Fernando, e em sua ausência encontrou Rosa, a mulher que vivia a vida que deveria ter sido sua. A dor de Rosa pelo marido morto se transformou em uma complexa mistura de raiva, pena e terror. Ela estava casada com um fantasma de mais maneiras do que imaginava. O homem que ela amava era uma farsa, e a mulher que ele destruiu agora estava ali, no mesmo teto, exigindo que a promessa fosse cumprida, mesmo que fosse além do túmulo. O mistério estava resolvido, mas o horror estava apenas começando. Com a verdade revelada, o medo de Rosa se transformou. Não era mais o pavor do desconhecido, mas o terror de uma tragédia muito humana, que havia transcendido a barreira da morte. Ela não estava lidando com um demônio, mas com a dor de uma mulher. Uma dor tão poderosa que se recusava a desaparecer, a se calar. O espírito de Lídia não era mau, era apenas quebrado. E estava quebrando Rosa junto. Os fenômenos na casa se intensificaram, mas agora Rosa os entendia. O choro que às vezes ouvia ao longe não era o vento, era o lamento de Lídia. Os objetos que se moviam eram manifestações de sua fúria e frustração. Ela estava presa ali, naquele lugar que Fernando Joaquim escolheu para se esconder, ligada pelo anel que Rosa havia desenterrado, despertando sua busca adormecida. Rosa olhou para a aliança em seu próprio dedo, seu casamento, seu amor. Tudo havia sido construído sobre o túmulo do passado de outra pessoa. Ela era a segunda esposa, a substituta, vivendo uma mentira sem saber. E agora, Lídia estava ali para reclamar o que era seu, para expor a fraude, para fazer com que a promessa, de uma forma ou de outra, fosse honrada. O confronto era inevitável. Rosa sabia o que precisava fazer. Não podia trazer Fernando de volta para Lídia, mas podia dar àquele espírito atormentado a única coisa que talvez lhe trouxesse paz: o fim da promessa. Ela precisava devolver o anel à terra, mas não como um tesouro a ser guardado, e sim como um selo, uma forma de dizer que a busca havia terminado, que Fernando não voltaria. Naquela noite, sob uma tempestade de poeira que se formava no horizonte, o anel reapareceu. Estava sobre a mesa da cozinha, brilhando sob a luz do lampião, como se a própria Lídia o estivesse oferecendo. Rosa o pegou. O metal estava incrivelmente frio. Com o anel em uma mão e a pá na outra, ela caminhou para o mesmo lugar onde tudo
começou, pronta para enterrar a verdade de uma vez por todas. O vento uivava como uma alma penada, levantando nuvens de poeira vermelha que chicoteavam o rosto de Rosa. A natureza parecia espelhar a turbulência em seu interior e a fúria do espírito que a observava. A cada passo em direção ao jardim morto, a pressão no ar aumentava, como se uma força invisível tentasse impedi-la de avançar, de quebrar o ciclo de vingança. Ela começou a cavar. O chão estava mais duro, mais resistente. A pá batia, a terra seca com um som oco e desesperado. Acima dela, as janelas da casa tremiam em suas molduras e um som baixo e gutural, um lamento de pura agonia, emanava de dentro da residência. Lídia não queria que a promessa fosse enterrada novamente. Ela queria seu Fernando. Com lágrimas de medo e compaixão escorrendo pelo rosto, Rosa gritou contra o vento. Ele não vai voltar. Ele está morto. Você mentiu para mim. Acabou, Lídia. Suas palavras foram quase engolidas pela tempestade, mas ela sentiu uma mudança. O lamento dentro da casa cessou, substituído por um silêncio pesado e expectante. Finalmente, o buraco estava fundo o suficiente. Rosa olhou para o anel em sua mão uma última vez. A promessa de amor que se tornara uma corrente. Com um movimento decidido, ela o jogou na escuridão do buraco. No instante em que o metal tocou o fundo, um grito agudo e desumano rasgou a noite, vindo de dentro da casa. As luzes dos lampiões se apagaram todas de uma vez, mergulhando tudo na escuridão total. Ignorando o terror que ameaçava paralisá-la, Rosa começou a jogar a terra de volta, cobrindo o anel, a promessa, a dor de Lídia. A cada pasada, a tempestade ao seu redor parecia perder força. O vento amainava e a poeira começava a assentar. Quando a última porção de terra cobriu o local, um silêncio profundo e absoluto se instalou. Um silêncio que ela não ouvia há muito tempo. O silêncio da paz, ou talvez da resignação. Rosa voltou para dentro. A casa estava escura e imóvel. O ar, antes pesado e carregado de hostilidade, agora parecia leve, vazio. O frio havia desaparecido. As sombras voltaram a ser apenas sombras. Ela andou por cada cômodo, tocando as paredes, sentindo o espaço. Pela primeira vez em meses, ela estava verdadeiramente sozinha. Lídia havia partido. Ela não sentiu triunfo, apenas um cansaço profundo e uma tristeza avassaladora. Tristeza por Lídia, a mulher traída. Tristeza por Joaquim, o homem que viveu uma mentira e causou tanta dor. E tristeza por si mesma, a viúva de um amor que nunca fora inteiramente seu. Ela se sentou à mesa da cozinha e chorou. Não de medo, mas de exaustão e de um luto final por todas as vidas destruídas. Os dias que se seguiram foram de um silêncio absoluto. Nenhum sussurro, nenhum vulto, nenhuma porta rangendo. A paz que ela tanto desejara era, ironicamente, desoladora. A presença de Lídia, por mais aterrorizante que fosse, havia preenchido o vazio deixado por Joaquim. Agora, o vazio estava de volta maior e mais profundo do que antes, pois carregava o peso de duas histórias trágicas. Rosa sabia que não podia mais ficar naquela casa. O lugar não estava mais assombrado por um espírito, mas pelas memórias de uma verdade terrível. Cada canto guardava o eco de uma mentira. Ela empacotou seus poucos pertences em uma trouxa, deixando para trás os móveis, as roupas de Joaquim e a vida que havia construído ali. Não havia nada para levar, exceto as cicatrizes em sua alma. Ao sair pela porta pela última vez, ela deu uma olhada para trás. A casa parecia menor, mais frágil sob o sol do sertão. Era apenas uma construção de pau a pique e barro. Mas havia contido um universo de amor, traição, vingança e, por fim, perdão. Ela fechou a porteira e começou a caminhar pela estrada de terra, sem olhar para trás, deixando o passado para ser engolido pela poeira. Meses se passaram. A seca se aprofundou, forçando mais famílias a abandonar suas terras.
A casa de Rosa e Joaquim, agora vazia, tornou-se mais uma carcaça na paisagem desolada do sertão. A tinta das janelas descascou, as teias de aranha tomaram conta da varanda, e a poeira vermelha do Ceará começou lentamente a reclamar o que era seu, cobrindo os vestígios da vida que ali existiu. O povoado, que antes sussurrava sobre a loucura de Rosa, agora criava lendas sobre seu desaparecimento. Alguns diziam que ela finalmente perdera o juízo e se embrenhara na caatinga para morrer. Outros, mais supersticiosos, afirmavam que o espírito que assombrava a casa a levara consigo. A verdade, como a própria Rosa, havia desaparecido sem deixar rastros, alimentando o imaginário daquela gente sofrida. Foi o padre da paróquia vizinha, em sua ronda anual para visitar as famílias mais isoladas, que notou a ausência de fumaça no casebre. Preocupado, ele se aproximou, chamando por Rosa, mas apenas o vento respondeu. A porta da frente estava destrancada, rangendo em seus gonzos enferrujados. Com um sentimento de apreensão, o velho sacerdote empurrou a porta e entrou. A casa estava mergulhada em uma quietude sepulcral. Uma grossa camada de poeira cobria tudo, exceto um pequeno espaço no centro da mesa da cozinha. A luz do sol, entrando por uma fresta no telhado, iluminava diretamente aquele ponto, como um holofote divino ou um aviso. O padre se aproximou, os olhos se ajustando à penumbra, e o que viu o fez benzer-se instintivamente. Sobre a madeira limpa da mesa, lado a lado, repousavam 2 anéis. Uma era a aliança, simples e gasta de Rosa. A outra, uma joia de ouro mais trabalhada, que brilhava com uma luz própria, fria e antiga. Estavam ali, juntas, como as 2 noivas do mesmo homem, a verdade e a mentira finalmente expostas, unidas em um silêncio final e eterno. O padre nunca contou a ninguém o que viu. Ele simplesmente fechou a porta da casa, deixando as 2 alianças para trás, como um altar para uma história que ninguém mais compreenderia. A casa da viúva tornou-se um lugar amaldiçoado, um ponto a ser evitado. E sua história, um conto de advertência sussurrado nas noites de fogueira para as novas gerações, uma daquelas histórias sombrias que fascinam e apavoram. O tempo, o grande apagador de memórias, seguiu seu curso. A chuva eventualmente voltou. A vida brotou novamente na terra seca e novas casas foram construídas. A de Rosa, no entanto, permaneceu como uma ferida na paisagem, lentamente desmoronando sob o peso do sol e dos segredos. A natureza a envolveu, mas nunca ousou entrar completamente, como se respeitasse o santuário de dor que ali se formara. Esta história, um verdadeiro drama histórico para adultos curiosos, nos lembra que o passado nunca está verdadeiramente morto. Ele apenas dorme, enterrado sob a fina camada de nosso presente, esperando que uma mão descuidada, um coração partido ou uma promessa quebrada o despertem. Rosa, em sua busca por paz em meio ao luto, desenterrou um pesadelo que não era seu, e pagou o preço por isso. O que aconteceu com ela? Ninguém sabe. Talvez tenha encontrado um novo começo em uma terra distante, livre dos fantasmas de Joaquim e Lídia. Ou talvez ela ainda vagueie pelo sertão, ela mesma um espectro de sua própria tragédia. Sua história se tornou um eco, uma parte do folclore daquele chão, um lembrete de que as paixões humanas são a força mais poderosa e destrutiva do universo. Algumas promessas de amor são tão fortes que nem a morte tem coragem de quebrar. Elas se agarram à vida, ao tempo e à terra, exigindo serem cumpridas, não importa o custo. Mas há amores, como o de Fernando e Lídia, construídos sobre mentiras e selados pela tragédia, que jamais deveriam ser despertados, porque quando eles retornam, não trazem o conforto da lembrança, mas o frio implacável do túmulo. Com o anel em uma mão e a pá na outra, Rosa se moveu. Não era mais um ato de medo, mas de guerra.
A casa, antes seu refúgio, agora era a jaula da besta que ela mesma libertara. Cada passo em direção à porta era uma batalha contra uma força invisível que a empurrava para trás, que sussurrava promessas de reencontro com uma voz que não era de Miguel. O ar se adensou, tornando-se frio e pesado como o de uma câmara mortuária. As janelas tremiam em suas molduras de madeira, não pelo vento lá fora, mas por uma fúria contida dentro das paredes. Um prato de barro, deixado sobre a mesa, deslizou por conta própria e se estilhaçou no chão. Um som agudo que cortou o silêncio opressivo. A presença não queria que o anel deixasse aquele lugar. Ela sentiu o toque gelado em seu ombro, dedos fantasmagóricos tentando arrancar o anel de sua mão. Um sopro frio em sua nuca murmurou um nome. Fernando. Mas agora, o nome não trazia saudade. Trazia o eco da traição, da dor de uma mulher esquecida. Rosa cerrou os dentes, a dor em seu peito se transformando em uma determinação fria e cortante, uma força que ela não sabia possuir. Ao abrir a porta, uma rajada de vento seco e poeira a atingiu, vinda de dentro da casa, tentando jogá-la de volta. Lá fora, a noite no sertão estava estranhamente calma, como se o mundo prendesse a respiração para assistir àquela luta. A casa atrás dela era um portal para o inferno, um lugar de tormento que ela precisava selar para sempre ou ser consumida por ele. Ela caminhou até o pé da árvore seca, o mesmo lugar onde a esperança e a maldição haviam brotado da terra. A pá bateu no chão com um baque surdo. A terra parecia dura como pedra, compactada por anos de seca, e agora pela vontade de um espírito vingativo que se recusava a ser enterrado novamente. Cada centímetro seria conquistado com suor e alma. A cada golpe da pá, o mundo ao redor de Rosa se contorcia. O vento começou a uivar, levantando a poeira vermelha em um redemoinho que a envolvia, cegando-a e sufocando-a. Não era um vento natural. Ele carregava os lamentos de uma alma perdida, os gritos de uma promessa quebrada. Figuras sombrias dançavam na periferia de sua visão. Espectros de uma dor antiga. Fragmentos de pensamentos que não eram seus invadiram sua mente. Ela via um baile distante, sentia a alegria de um amor prometido e depois a amargura da espera infindável. A dor da outra mulher se misturava à sua, um amálgama de luto e traição que ameaçava afogá-la. O espírito não queria apenas o anel, queria ser compreendido, queria que sua tragédia fosse testemunhada. Ignorando as vozes e as aparições, Rosa continuou a cavar. Suas mãos sangravam, seus músculos queimavam. Mas a dor física era um alívio, bem-vindo da tortura psicológica. Ela não estava apenas cavando um buraco, estava abrindo uma sepultura para um amor que nunca deveria ter sido. A terra cedia lentamente, como se estivesse relutante em aceitar de volta o que continha tanto sofrimento. Com um último esforço, ela abriu um buraco fundo o suficiente. Segurando o anel, que pulsava um frio maligno, ela o encarou uma última vez. Não via mais a promessa de Miguel, mas o grilhão de outra mulher. Com um grito que era parte dela e parte do vento, ela jogou o anel no fundo da cova. O metal brilhou por um instante antes de ser engolido pela escuridão. No momento em que a primeira pá de terra cobriu o anel, um silêncio ensurdecedor caiu sobre o terreno. O vento cessou abruptamente, as vozes se calaram, as aparições desapareceram. O silêncio que se instalou não era de paz, mas de vazio. Um silêncio pesado e definitivo, como o de um túmulo recém-selado. A casa, atrás dela, parecia agora apenas uma casca vazia. As semanas se transformaram em meses. A poeira do sertão, antes mantida à distância pela vassoura de Rosa, começou a reclamar o que era seu, cobrindo a pequena casa com um véu ocre e melancólico.
Nenhuma luz bruxuleante era vista pela janela durante a noite, nenhum rastro de fumaça subia da chaminé durante o dia. A casa da viúva havia mergulhado em um silêncio absoluto. Os moradores do vilarejo, que antes cochichavam sobre a loucura de Rosa, agora falavam de seu desaparecimento em tons reverentes e temerosos. A casa, antes um ponto de curiosidade e fofoca, tornou-se um monumento silencioso a uma história que ninguém compreendia por completo. As crianças eram proibidas de passar por perto e os adultos desviavam o olhar, fazendo o sinal da cruz. Padre Anselmo, homem cuja fé era testada diariamente pela dureza da vida no sertão, sentia o peso daquela ausência. Ele se lembrava do olhar assombrado de suas palavras desconexas sobre vozes e promessas. O que para ele parecera o delírio do luto, agora ecoava em sua consciência com a gravidade de uma confissão final. A omissão o incomodava mais do que qualquer fantasma. Numa tarde em que o sol castigava a terra rachada, ele decidiu que a incerteza era um pecado maior que a superstição. Deixou a paróquia e caminhou pela estrada poeirenta até a casa isolada. O portão de madeira rangeu como um gemido ao ser aberto. O ar parecia mais pesado ali, carregado com o peso de eventos não vistos e palavras não ditas. Ele parou diante da porta, à frente. Estava entreaberta. Um convite sombrio para o interior silencioso. A escuridão na fresta parecia sólida, um pedaço da própria noite que se recusava a ceder à luz do dia, com o coração pesado, não de medo, mas de um dever sagrado e triste. Ele empurrou a porta e entrou no mistério que engolira Rosa. O interior da casa estava em uma ordem impecável e assustadora. Nenhum sinal de luta, nenhum indício de partida apressada. Apenas uma fina camada de poeira cobria uniformemente os móveis rústicos, o chão de terra batida, os poucos pertences. Era como se o tempo tivesse congelado naquele lugar, esperando por um retorno que jamais aconteceria. A casa não estava em suspensão. Os olhos do padre varreram o cômodo único, procurando por uma carta, uma pista, qualquer coisa que explicasse o desaparecimento da viúva. Mas não havia nada. Apenas o silêncio e a poeira, guardiões de um segredo. Foi então que seu olhar pousou na pequena mesa de madeira, no centro da sala, o coração daquele lar desfeito, onde Rosa certamente partilhara refeições com seu falecido marido. Sobre a superfície áspera, banhadas por um único feixe de luz que entrava por uma fresta no telhado, repousavam duas alianças, lado a lado. Uma era o anel de casamento de Rosa, uma argola de ouro simples e gasta pelo trabalho e pelo tempo. A outra era a joia de prata, ornamentada e antiga, a fonte de toda a desgraça, com sua promessa gravada que se tornara uma maldição. O padre Anselmo ficou paralisado. A presença dos dois anéis ali, juntos, era uma declaração final, uma história completa contada sem uma única palavra. Rosa havia desaparecido, mas deixara para trás os símbolos de seus dois amores. O que lhe trouxe o tormento era uma oferenda, ou talvez um aviso deixado para quem ousasse entrar. Algumas promessas de amor são tão fortes que nem a morte tem coragem de quebrar. A casa foi encontrada vazia, o mistério nunca solucionado pelos homens. Mas para a terra do sertão, que tu vê e tudo guarda, a história estava completa. Mas há amores, nascidos da mentira e enterrados pela traição, que jamais deveriam ser despertados.